Olá! Hoje vamos conversar sobre uma ideia fascinante, o microseguro de saúde. A proposta é ampliar o acesso à saúde, sabe, especialmente em comunidades países em desenvolvimento. Dividir custos, riscos, buscando mais equidade. É isso aí, uma forma de mutualismo moderno, digamos assim. Exato. E a nossa conversa vai partir de um material acadêmico bem denso que analisa as forças de mercado, como criar um ambiente melhor para essas iniciativas e um ponto super importante, o resseguro. Fundamental essa parte do resseguro. A missão aqui é entender como esses esquemas comunitários funcionam na prática, né? Os desafios que eles enfrentam. Gestão, aceitação pela comunidade, a grana mesmo Uhum. e como podem ficar mais sustentáveis. Vamos focar nesses fatores de mercado e na proteção contra baques financeiros maiores. Bom, vamos lá. Vamos nessa. Então, basicamente, o microseguro é como se fosse uma vaquinha organizada para a saúde, certo? Isso. Quem está saudável ajuda a cobrir o custo de quem adoece. Quem tem um pouquinho mais ajuda quem tem É menos. uma ajuda mútua implícita, né? Isso tem crescido muito por necessidade, onde o sistema público às vezes não dá conta de tudo. Com certeza. E também pelo envolvimento de movimentos populares, ONGs, que tentam, sustentar seus próprios serviços de saúde. Faz sentido. É como dividir a conta, né? Mais gente participando fica menor para cada um. Exatamente. Mas olha que curioso. O desenvolvimento não é só orgânico, assim, espontâneo. Ah, não? Não, muitas vezes governos, doadores internacionais, eles iniciam projetos piloto, dão aquele empurrão inicial. Entendi. E aí, do lado da oferta, de quem oferece o serviço, nossa, tem desafios. Imagino. Quais, por exemplo? Bom, primeiro, a relutância de médicos de hospitais em participar, porque muda a forma como eles recebem, né? Na Etiópia, por exemplo, teve resistência. Peraí, resistência dos próprios prestadores. Isso já complica. Complica? E tem mais. A gestão desses esquemas. Olha, é um negócio complexo. Às vezes dizem que é mais difícil que gerenciar um hospital inteiro. Caramba! Sério. Sério? Em Uganda, por exemplo, a dificuldade era reter gestores qualificados. É muita coisa para dar conta. E ainda precisa do apoio forte dos comitês comunitários. O pessoal tem que comprar a ideia. Nossa, mais complexo que gerir um hospital. Uau! E do lado de quem precisa do seguro? A demanda. Aí o fator renda é super importante. O bolso da família, né? Que pode ser afetado por políticas macroeconômicas, agrícolas, tudo influencia. Claro. O preço dos cuidados de saúde também pesa. Se usar o serviço for muito caro, o pré-pagamento, o seguro, pode parecer atraente. Faz sentido. Mas se as taxas de utilização forem baixas ou o custo percebido for baixo, aí desincentiva a adesão, sabe? Ninguém quer pagar adiantado por algo que acha que não vai usar o que é barato. Entendi. E a qualidade? Isso deve contar muito. Fundamental. A qualidade percebida dos serviços é chave. E o desenho do plano também. Qual o valor do prêmio, o que está coberto, o que não está, se pode escolher o médico ou o hospital. E um detalhe interessante que o material aponta: muitas vezes quem mais adere são as classes médias rurais, não necessariamente os mais pobres entre os pobres. Olha só. Talvez por uma questão de capacidade de pagamento mesmo, ou de informação, né? Provavelmente uma combinação. Mas e o ambiente para tudo isso funcionar? Você mencionou algo sobre uma zona cinzenta legal. Isso. Aqui a coisa fica bem interessante. O risco é ter um monte de esquemas mal desenhados surgindo sem controle, né? Precisa de um ambiente regulatório. Justamente. E o que acontece é que muitos desses microseguros operam meio à margem das leis de seguros nacionais. Como assim? A margem. Eles se classificam como esquemas ou fundos, não como seguradoras formais. Isso os livra de certas exigências, como ter grandes reservas financeiras, garantias. Ah, entendi. Facilita para começar, mas. Mas é um risco enorme. Se o esquema quebrar, os membros ficam totalmente desprotegidos, sem recurso legal. É preciso que os ministérios da saúde atuem, definam políticas, garantam a viabilidade e a segurança. Faz todo sentido. E além da regulação, imagino que capacitação seja vital, né, para gerenciar o dinheiro, os dados. Essencial. Capacitação em gestão financeira, gestão de dados e o marketing, que muita gente esquece, Marketing. Para quê? para educar o consumidor. Explicar como o seguro funciona, o que é o prêmio,
O que é copagamento, aquela parte que se paga na hora do uso, o que está coberto, o que está excluído. Senão gera frustração, desconfiança. Verdade. Transparência é tudo. E para viabilidade financeira, como melhorar? Bom, aí entra o gerenciamento de riscos. Coisas como tentar ter adesão obrigatória de grupos definidos, para não entrar só quem já está doente. Ah, para evitar a seleção adversa. Exato. Copagamentos, para moderar o uso. Períodos de carência. Cartões de identificação para evitar fraude. E, claro, controle de custos junto aos prestadores. E aumentar a base de membros. Ajuda. Ajuda muito. Aumenta o pool de risco, dilui os custos fixos, mas isso tem limites, né? Geográficos ou por competição com outros esquemas, como acontece nas Filipinas. Entendi. E, em muitos casos, são necessários subsídios direcionados para os mais pobres que não conseguem pagar o prêmio ou para grupos específicos, como pessoas afetadas com HIV e AIDS em Ruanda, onde algumas ONGs já ajudam com isso. Certo. Mas mesmo com tudo isso azeitado, um evento grande, tipo uma epidemia, pode derrubar um esquema desses, não? Com certeza, essa é a grande vulnerabilidade. Microseguros são muito expostos a esses choques financeiros inesperados. Uma epidemia de malária em Uganda, por exemplo, causou déficits enormes. Poxa. O custo crescente do tratamento de HIV e AIDS é outro fator de pressão. É muito comum terem déficits nos primeiros anos de operação. E aí que entra o tal do resseguro. Exatamente aí. O resseguro funciona como um seguro para o próprio microseguro, uma rede de segurança maior. O seguro do seguro? Gostei da analogia. Pequenos que não têm como absorver uma perda muito grande sozinhos. E como isso funciona na prática? Quais as opções? Existem algumas formas. Podem ser criados pools de resseguro, onde vários esquemas se juntam e contribuem para um fundo comum, geralmente gerenciado por uma organização maior, tipo um guarda-chuva. Ah, interessante. Isso é bom para países com muitos fundos pequenos, como Uganda ou Filipinas. Outra opção são acordos de reciprocidade entre os esquemas, ou contratar resseguro de empresas maiores, nacionais, regionais ou até internacionais. E o governo só bancar a diferença quando dá prejuízo? Olha, subsídios diretos para cobrir perdas não são uma boa ideia a longo prazo. São insustentáveis e criam um incentivo ruim, desestimulam a boa gestão. O esquema pode ficar dependente. Entendi. Faz sentido. Mas para um microseguro conseguir esse resseguro, ele precisa ter certas condições, né? Sim, precisa ter uma escala mínima, um certo tamanho para ser interessante para uma resseguradora. O apoio governamental é importante, com regulação clara, assistência técnica. E a gestão interna, imagino. Fundamental. Gestão financeira sólida, transparente. Mas, atenção, aqui também tem riscos. Riscos no resseguro? Como assim? Sim, o material cita um exemplo da África do Sul, onde houve casos de fraude. O mecanismo de resseguro foi usado, de alguma forma, para desviar reservas financeiras dos esquemas primários. Nossa, que perigo. Isso levanta uma questão bem séria sobre como implementar essa proteção de forma segura, então. Exatamente. Bom, então, para a gente amarrar as ideias. O microseguro de saúde tem um potencial enorme para levar cuidados a mais gente, promover equidade, mas não é simples. Longe disso. Enfrenta obstáculos sérios de gestão, de regulação, de sustentabilidade financeira. O resseguro surge como uma ferramenta-chave, essencial para proteger contra esses grandes imprevistos. Mas a implementação do resseguro exige escala, exige apoio e, como vimos, um ambiente regulatório muito cuidadoso para evitar problemas. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Qual seria? Pensando em toda essa complexidade, né? A necessidade de escalas, riscos que a gente viu, como essa fraude na África do Sul, será que em contextos com poucos recursos, não faria mais sentido focar primeiro em fortalecer a gestão e as reservas de cada microseguro individualmente? Deixar eles mais robustos por si sós? Tipo construir a base primeiro? Talvez com fundos de reserva próprios antes de partir para estruturas de resseguro mais complexas que podem ser vulneráveis. Ou será que a proteção contra eventos catastróficos que o resseguro oferece é tão indispensável desde o início para garantir a confiança e a própria sobrevivência desses esquemas? Uma ótima questão. É o ovo ou a galinha, né? Fortalecer primeiro ou proteger logo de cara contra o pior? Exato. Fica aí a pergunta para a gente pensar.